noite, irmãs, que a paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Irmão, põe-te de pé, Deus quer falar contigo. Amém? Quem puder se coloque de pé, quem puder, quem não puder fique sentado mesmo, né? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, amém? Se você puder, já comece mais uma vez a falar com Ele. Pai querido, nós rendemos graças a Ti e Te pedimos, ó Pai, continue, Senhor amado, conosco, Pai, fale conosco, através da Tua palavra, abençoa, Senhor amado, este culto, que tudo seja voltado, Senhor amado, para Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Pai, que o Teu Espírito Santo venha tratar conosco, Pai, através da Tua palavra, ó Senhor amado, entrando no nosso coração, Senhor amado, e fazendo o que precisa ser feito, Senhor amado, porque, Senhor amado, sem a Tua presença, Senhor, nós não podemos, nós não vamos a lugar nenhum. Pai querido, abençoa, Senhor amado, para o eleitor dessa noite, que a Tua palavra venha, Senhor amado, ao nosso coração, Senhor, trazendo, Senhor amado, mais, ó Pai querido, daquilo que o Senhor tem a tratar conosco, da transformação, ó Senhor amado, do renovo, Senhor, da cura, ó Senhor, da libertação, porque nós precisamos dela constantemente. Ó Senhor, Tu que conheces o som do nosso coração, nós queremos louvar a Ti e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é santo, incomparável é, diante de todos os homens. Nada pode comparar com o Teu amor, com a Tua beleza, com a Tua grandeza e com a Tua santidade. Assim nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é santo e incomparável. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós Te louvamos. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra e de glória, Digno de toda glória e de receber hoje o louvor. mais uma vez. Ele é santo, 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 santo. Nós viemos declarar: santo, santo, santo é santo, santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra e de glória, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve, louve, louve Teu nome para sempre. louve, louve, exalte ao Senhor. Louve, louve, louve Teu nome para sempre. santo, santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. então louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. então Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. então louve, Louve, então louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Teu nome, o teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz. Da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz. Da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz. Da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida. Pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz. Da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo
nosso coração. Aleluia. Louvado seja Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Às vezes você não tem como escolher. Ou você adora, ou você adora. Não é gripe, não é inflamação em garganta. Nada poderá parar um adorador. Amém? Nós não podemos arrumar desculpa para adorar ao Senhor. Porque quando você adora, o Senhor Ele te cura, Ele transforma, Ele liberta. Amém? Toda a terra, tu és o Rei. Todo sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Aleluia, Ele reina sobre nós. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Aleluia. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração
tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar. E agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar. E agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo, em fora de tempo, eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto está, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar. E agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Para sempre. Quero estar para sempre. Queremos estar com o Senhor para sempre. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Grande Deus e Consolador, nós queremos estar, Senhor amado, diante dos seus braços. Aleluia. Tu és grande. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Tu és grande. Aleluia. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor.
Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Eu venho de suas mãos, oh, deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de suas mãos, ou deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Na tua boca, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Você vai declarar: se esse é o preço, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro divino, ouvir me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de suas mãos, oh, deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso pastor está chegando. Ele já chegou, né? Amém? Vou chamar o pastor aqui na frente, mas o Senhor mandou-me aqui. Foi para a guerra. Foi para a guerra. Foi para a guerra, mas o Senhor mandou-me aqui. Foi para a guerra, foi para a guerra, foi para a guerra.
está com a Bíblia aí? Levanta a tua espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Levanta a sua espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Levanta a tua espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Levanta a tua espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Boa noite, igreja, que a paz esteja no teu coração. Você que vai assistir essa mensagem, Deus abençoe a tua vida. Estamos em uma série de mensagens com o tema o perigo da apostasia, e hoje nós vamos falar sobre uma prática cristã que é o jejum. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim: estou vendo no fundo dos teus olhos que você jejua muito. Oh glória! Não. Mas antes disso, feche teus olhos e escute esse louvor. Aleluia. Grande Deus, nosso Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Desde a antiguidade, Adora o Senhor. Ainda não se viu, ainda não se ouviu, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus que trabalha por aqueles que nele
espera de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Uma série de mensagens sobre o perigo da apostasia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 16. Glória a Deus. Assim que você for encontrando, dá glória a Deus, adora o nome do Senhor Jesus. Tem uma Bíblia aqui, ó, se alguém precisar de Bíblia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Capítulo 4, verso de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, grande Deus, Pai, nos leva, Senhor, a entender a Tua palavra nesta noite. Estamos, ó Deus, no mês quadrangular, estamos no mês, ó Deus, de aniversário da igreja. No último dia 15, a igreja completou mais um ano de existência. Pai, a Tua palavra tem chego aos lares, a Tua palavra tem chego às nossas vidas, nos ensina, Senhor, ainda mais, nos adverte ainda mais, que nós estejamos longe da apostasia, que nós não nos afastemos das Tuas doutrinas fundamentais e verdadeiras, que estão na Tua palavra, mas que sejamos, ó Pai, alimentados pela Tua palavra, palavra que anima, palavra que edifica, e as práticas bíblicas, ó Deus, estejam intrínsecas, alicerçadas na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos hoje nós vamos falar nessa noite sobre jejum. O que é o jejum? Jejum é abster-se de algo bom pelo que é melhor. O que é bom? Quando você se abstém de algo, quando você jejua, automaticamente o jejum ele está relacionado a uma alimentação. Existem outros diversos jejuns que as pessoas vão criando no decorrer do tempo, jejum de palavra, jejum disso, jejum daquilo, mas biblicamente falando, o jejum ele se direciona a uma prática de abster-se de algo bom, uma comida, para colocar no lugar aquilo que é melhor, o alimento do céu. Quando você deixa de jejuar, quando você deixa de jejuar não, quando você jejua e deixa de se alimentar
daquilo que é bom, e você jejua, você deixa de se alimentar daquilo que é bom para se alimentar daquilo que é melhor. E o que é melhor, pastor? É a vida de intimidade com a presença de Deus, é a vida de entrega. Mas eu não sei se você tem reparado, infelizmente hoje, nesta geração, muito pouco nós temos praticado o jejum, muito pouco nós temos deixado de nos alimentar com aquilo que é bom, para nos alimentarmos com aquilo que é melhor, com a palavra de Deus, com a oração, com a intimidade de Deus, intimidade com Deus. E nós vemos que essa prática tem gerado hoje a falta desta prática, aquilo que o homem não faz em relação ao jejum, em relação à oração, tem feito com que homens deem ouvidos a espíritos enganadores. Como nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 4, nos últimos tempos, homens apostariam, pessoas apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E quando nós não estamos dando ouvidos à palavra de Deus, damos ouvidos a espíritos enganadores. E todas as vezes que eu e você não praticamos a palavra de Deus, porque o mesmo Senhor Jesus, ele diz lá em João 13:17, agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, sois, se as fizerdes. Então, se eu aprendo da palavra, se eu leio a palavra, se eu me dedico à palavra e não coloco em prática a palavra, eu estou como aquele homem que olha a um espelho e por um instante ele esquece da sua própria característica, da sua própria fisionomia. E muito pouco temos praticado esta questão do jejum. E biblicamente falando, nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 34, se der para ir projetando, Dani, se você puder, aí nós vamos ganhando tempo para nós orarmos também com essa prática do jejum. Eu quero trazer aqui uma mensagem, um estudo. Diz lá que em Êxodo 34, 28, que Moisés esteve com o Senhor por 40 dias e 40 noites, e neste período não comeu pão, não bebeu água, e escreveu em tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés estava ali recebendo as tábuas da lei, quando Moisés estava ali recebendo os 10 mandamentos, Moisés estabeleceu um jejum. Ele estava na presença de Deus e diz aqui categoricamente que 40 dias e 40 noites não comeu pão, não bebeu água, e escreveu em tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, no texto a qual nós lemos, Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 4, diz que Jesus, quando foi batizado, ele saiu dali e ele jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome, e nesse momento, experimentado, cheio do Espírito Santo, ele foi provado. E aí então Satanás diz: olha, se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E o que o mesmo Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está falando nisso? Ele dá-nos o exemplo de jejuar, de uma prática cristã, mas dá também-nos um resultado. A prática cristã do jejum traz sobre nossa vida a oportunidade de nos deliciarmos da santa palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida. Pastor, por que isso nesta noite? Porque se você não se alimenta, você morre. Se você ficar alguns dias sem se alimentar, se você ficar alguns dias sem tomar água, você começa a colocar o teu corpo sobre uma indisposição, num sistema a qual ele está programado para viver, para sobreviver.
E quando você deixa de se alimentar, você começa a passar mal, começa a ter devaneios, começa a sofrer por causa do alimento que o teu corpo precisa. Assim é todo cristão que não pratica a palavra de Deus, é todo cristão que não tem uma vida de oração, é todo cristão que não jejua, é todo cristão que não vive a intimidade com Deus. Pastor, é obrigado a jejuar? Sim ou não? Não. Mas quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 16, Jesus diz assim para a igreja, Jesus diz assim para os seus discípulos, Jesus diz assim: e quando jejuardes? Jesus não diz se você jejuar, não. Jesus está sendo categoricamente enfático. Jesus diz: e quando jejuardes? Tem pessoas que jejuam, como os fariseus, e vão às praças públicas dizer: eu jejuo. Em outra referência, Jesus fala sobre uma passagem do publicano e do fariseu. O publicano ali, todo humilde, derramando-se na presença de Deus, e o fariseu dizendo: Senhor, eu não sou como esse publicano, mas eu jejuo 2 vezes por dia. Oh, pera aí, nós vamos ver o que é jejum e o que não é jejum. Jesus estava aqui ensinando os teus discípulos sobre uma prática cristã que é de jejuar. E aí você pode perguntar: pastor, mas há uma passagem em que os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam para Jesus, ficam incomodados com uma situação. Os discípulos de João perguntam para Jesus, algumas pessoas ali, na verdade, perguntam para Jesus: olha, os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Por que isso? Jesus explica. Enquanto tem um casamento, um noivo está com eles. É tempo de celebrar, é tempo de festejar, não é tempo de jejuar. Mas haverá um momento em que o noivo será tirado. E então, jejuarão. Para que serve o jejum? Você pode olhar e falar assim: pastor, mas para que serve o jejum? O próprio Senhor Jesus, ele traz como uma prática cristã. O próprio Senhor Jesus fala que jejuar é abster-se parcialmente ou totalmente de algo bom, uma comida, para se dedicar a algo melhor. Alimentar-se do pão do céu. Mas o que não é um jejum? Um jejum não é uma autopromoção, uma autopropaganda. O que o fariseu estava querendo fazer era uma autopropaganda. Eu vou mostrar para todo mundo que eu jejuo. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou espiritual. Eu vou mostrar para todo mundo que eu falo em línguas. Eu vou mostrar para todo mundo com o meu rosto contristado, com a minha face abatida, que eu estou sem me alimentar. Jesus repreende. Jesus fala assim: não, o intuito do jejum não é a autopropaganda, não é o autoconhecimento, o autorreconhecimento. Estavam ali 2 homens, o fariseu e o publicano. O fariseu dizia, batia no peito e dizia: eu oro, eu jejuo 2 vezes. Jesus olha e repreende e diz assim: você já teve o que você queria ser reconhecido. Mas o jejum não é isso. O jejum também não é um sacrifício. O jejum não é passar fome. Porque diz a palavra de Deus em Oséias 6,6, olha o que Deus diz para o povo: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocausto. Oséias está falando para o povo o que Deus queria a respeito do jejum. O povo estava ali para sacrificar. Muitas vezes as pessoas entendem jejum como um sacrifício. Não, Deus não quer um sacrifício. Deus quer um coração quebrantado, uma pessoa que esteja disposta a obedecer. Eu não quero um sacrifício, eu quero obediência. Um coração disposto a obedecer. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou ficar sem comer 12 horas. E não trocam aquilo que é bom por aquilo que é melhor.
que é isso? É um jejum de tolo, é um sacrifício de tolo, porque não oram, não oram, estão jejuando, não oram, não leem a Bíblia, não trocam aquilo que é bom por aquilo que é melhor. Não adianta ficar 12 horas sem comer nada, se nessas 12 horas você não se aplica aquilo que é melhor. Está dando para entender? Tem muitas pessoas que não, pastor, mas é que eu não sabia. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, essas praticar. Pastor, eu não consigo ficar sem comer 3 horas, eu não consigo ficar sem comer 6 horas, eu não consigo ficar sem comer 12 horas. Mas começa a praticar aquilo que a palavra de Deus traz sobre nossa vida. Para quê? Para que eu e você fiquemos fora da apostasia. Quando você está revestido de Deus, quando você está submerso da palavra de Deus, quando você entende que o que Deus quer é misericórdia e não sacrifício, quando você entende que Deus quer te encher de conhecimento, quando você entender que Deus quer te levar a uma intimidade maior com Ele, é aí que você vai entender que desde a antiguidade tem um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Muitas pessoas acham que jejum é um regime de emagrecimento. Às vezes você pode até fazer um jejum voltado para um regime de emagrecimento, mas ficar sem comer, sem trocar aquilo que é bom por aquilo que é melhor, não é um jejum. Se você não substituir aquilo que é bom por aquilo que é melhor, você não vai fazer um jejum que agrade a Deus. Pastor, o que é jejum? Abre a tua Bíblia comigo no Salmo de número 35, verso 13. Se você não puder abrir, acompanhe a leitura. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 35, verso de número 13. Sobre jejum. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. O jejum, amados, não é um sacrifício da carne. O jejum é uma humilhação da alma em prol de algo melhor. Quando eu deixo de comer, quando eu me abstenho de algo, quando eu privo o meu corpo de algo que é bom, a comida, para alcançar algo melhor, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, eu faço como o salmista disse aqui no Salmo 35, verso 13. Eu humilhava a minha alma com o jejum, eu limitava a minha alma, eu reconhecia a minha situação diante de Deus, eu reconhecia quão dependente eu era de Deus com o meu jejum. E o jejum não tem a função de humilhar, de destruir a sua carne na essência, mas de humilhar a sua alma em prol de algo que é maior e melhor, que é a sua dependência de Deus. Porque quando o ser humano, o cristão, ele vive uma dependência de Deus, eu volto naquilo que Paulo escreveu para Timóteo, ele não vai dar ouvidos a espíritos enganadores, ele não vai dar ouvidos a doutrinas de demônios, não, ele vai dar ouvido à palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz lá na passagem de João 15, que quando nós estamos nele, a palavra dele está em nós, pediremos tudo e será feito,
Por quê? Porque nós estamos nele, nós estamos quebrantados nele, nós estamos humilhando a nossa alma nele, nós estamos limitando o nosso corpo daquilo que é bom, por aquilo que é melhor, que é a palavra, que é a oração, que é a intimidade, e assim nós iremos ficar afastados da apostasia, nós não vamos abandonar a fé, nós não vamos nos afastar das doutrinas fundamentais e verdadeiras da palavra de Deus, em direção a doutrinas heréticas, não! Mas é isso que eu preciso fazer. Eu preciso mergulhar. Se eu sou realmente um cristão, viver a verdade. E viver a verdade é viver sim, sim, não, não. É viver adorando aquele que vive. Jesus lá em Mateus 6,16, ele disse: quando jejuardes, pastor, nem lembro quando foi a última vez que eu jejuei. Pastor, nem lembro. Jesus, ele deixa bem claro aqui que uma prática cristã é o jejum. Existiram muitas referências, onde a nação do povo de Israel, o judeu, estava passando uma grande afronta, a ponto de ser destruído, e foi-se levantado jejuns para a nação. Lembro de uma passagem que Esther, sobrinha de Mardoqueu, foi escolhida no lugar de Vasti, e estava dentro de um reinado. E chegou a informação para Mardoqueu que um homem mau estava querendo destruir, e o rei estava para assinar um decreto que destruiria a nação, o povo judeu que estava ali, após o seu próprio cativeiro. Esther levanta o povo, chama o povo, conclama o povo a um jejum. Durante 3 dias jejuaram, nada comeram, nada beberam, e Deus deu vitória. Pastor, mas o jejum não é então só estado de calamidade? Não. O jejum é uma prática onde eu e você precisamos exercitar. Eu falo que o jejum é um exercício de prática cristã, não só para os momentos de calamidade, não só para os momentos de dificuldade da humanidade. Há poucos 2 anos, o Brasil enfrentou um grande e terrível momento, onde se levantou a nação para orar em prol do Brasil, para orar em prol do sistema político. Há pouco estamos ainda sobre esse momento pós-pandemia, onde as pessoas se levantaram em oração, fizeram grandes jejuns em prol desse momento de calamidade. E nós precisamos entender algo, que todo jejum tem uma eficácia. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13, verso de número 1 ao 3. Atos capítulo 13, verso número 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Quireneu e Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Eu quero parar aqui. Muitos de nós queremos ouvir a voz do Espírito, mas não estamos exercitando as práticas cristãs que a própria palavra traz sobre nossa vida. Em Atos 13, verso 1 ao 3, verso de número 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Tem muita gente que está servindo ao Senhor, mas não está jejuando.
mas não está colocando em prática esse princípio de jejum. Ah, pastor, mas eu não sei. Então pergunta, mas eu não sei e eu não vou fazer. É uma muleta para aquele que acha que está aleijado. O jejum é abster-se de algo bom para colocar no lugar algo melhor. O jejum é abster-se de uma comida da terra para se alimentar das coisas dos céus. E quanto mais eu me alimento das coisas da terra, mais inchado eu fico com as coisas da terra. Quanto mais eu me alimento com as coisas dos céus, mais eu me alimento daquilo que é melhor. Quem está entendendo, não, glória a Deus. E o jejum, ele tem uma eficácia. Aqui diz em Atos 13, que Paulo está terminando a sua primeira viagem missionária, e diz aqui que eles estavam servindo ao Senhor, e o servir ao Senhor está ligado ao jejum, e servindo, verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando. Quando eles estão servindo, quando eles estão jejuando, eles ficam sensíveis à voz do Espírito. O Espírito Santo diz. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que as tenho chamado. Na verdade, Paulo está aqui na sua primeira viagem missionária. Aí você olha e fala assim: nossa, mas é só isso, pastor? Não. Verso de número 3, então jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele olha a vida dos teus discípulos, que estão ali servindo e jejuando, e fala o coração deles, e quando eles recebem a mensagem, eles não param, e diz assim: então jejuando e orando, impõe as mãos sobre eles, e os despedem para a obra missionária. Pastor, o que isso significa? Que se você de fato é um cristão chamado por Deus para a obra missionária, poderíamos estar pregando essa mensagem no terceiro domingo de missões, mas é para hoje, para quê? Para nos livrarmos do perigo da apostasia. Apostasia que tem feito pessoas darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por quê? Porque não estão exercitando aquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você se derramou como salmista e humilhou a sua alma com jejum? Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar nitidamente no teu coração? Atos 14, verso 23. Quando Paulo estava ali, agora sim, no fim da primeira viagem missionária, ele começa a direcionar os presbíteros das igrejas que estavam ali. 14, 23, diz assim: e havendo-lhes por comuns, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Jejuaram para indicar os presbíteros das igrejas, os anciãos das igrejas, as pessoas que iriam direcionar o povo. É uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. É uma coisa que nós, líderes da igreja, precisamos entender. Enquanto nós não formos sensíveis à voz do Espírito, porque alguém que é líder só vai trabalhar se for inspirado pelo Espírito Santo, se for motivado pelo Espírito Santo. Alguém só vai pagar o preço da chamada se for tomado pelo Espírito Santo. Porque senão desiste no caminho, senão para. Por quê? Porque é pago um alto preço. Paulo está dizendo aqui no verso número 23, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns,
os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 4, a qual nós lemos no início, Jesus está ali sendo tentado pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Diz aqui que Satanás lança sobre o teu rosto um desejo que o teu corpo precisava, alimento da terra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre, não só ele, mas tem um livro, Fome de Deus, que agora esqueci o autor, lembra? Ele fala sobre uma fome. O que é o jejum? É fome de Deus. O que é o jejum? É fome de Deus. Quando eu deixo de alimentar-me daquilo que é bom, para me alimentar daquilo que é melhor, eu quero aquilo que é melhor, eu quero mais de Deus, eu tenho fome de Deus. E como é que eu me alimento da palavra de Deus? Como é que eu me alimento mais de Deus? É quando eu me abstenho do alimento que é bom da terra, mas eu busco me alimentar ainda mais da palavra que sai da boca de Deus. Estamos terminando, 1 Coríntios 10, 31. Se você quer se ver livre de apostasia, se você quer se ver protegido, 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Leia comigo, eu vou falar e você repete. Portanto, deixa eu achar aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Diga a pessoa que está do seu lado, o jejum está incluso aqui. Faça isso para a glória de Deus. Amém? Eu vou ler aqui, não precisa repetir. Verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, mas eu como para a glória de Deus, eu bebo para a glória de Deus, então eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. E aí você esquece de praticar o que Jesus instruiu os seus discípulos a fazer. E quando jejuares, não os mostrais contristados, não queira receber o galardão na terra. Quando você entende o que esse verso 31 está querendo dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O teu jejum tem que agradar a Deus. O teu jejum não tem que agradar o homem. Sabe o que fariseu estava querendo fazer? Agradar homens. Queria reconhecimento humano. Jejum não é para autopropagação, jejum não é autoconhecimento, jejum não é para autostatus, jejum é para agradar aquele que vive para todos sempre, jejum é para adorar a Deus, jejum é para se fortalecer, buscar aquilo que é melhor e deixar aquilo que é bom aqui na terra. Faça tudo para a glória de Deus, até o seu jejum deve glorificar a Deus. Quantos aqui ficaram com vontade de jejuar a partir de agora? Nossa, misericórdia, Deus. Senhor, vem buscar a tua igreja e deixa o restante, Pai. Propósito do jejum. Qual é o propósito do jejum? Diga assim comigo: comunhão com Deus. Comunhão com Deus através do que, pastor? Diga assim comigo: da palavra e da intimidade da oração. Jejuar é abster-se daquilo que é bom e colocar no lugar aquilo que é melhor. O que é bom? Comida. É bom ou não é comer? Não é bom comer? Quem gosta de comer, dá um... Não fala não, senão você vai ficar constrangido. Olha a pessoa que está do seu lado. Não fala nada, só para olhar, crente.
Gosta de comer ou não gosta? Receba essa benção aí. Gosta? Gosta de jejuar? Ixi. O propósito do jejum é intimidade com Deus, comunhão com Deus, através da sua palavra. Esquece esse negócio de não tenho tempo. Essa desculpa não cola mais. Faz assim com o dedinho. 2 dedinhos. Abre. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você ouviu? Tem 2 dedinhos aí? Então faz, crente abençoado. Faz assim, ó. Abaixa, ergue, abaixa. O que é isso, pastor? Fala assim, Irineu, não cola mais. Tem tempo não, pastor, para ler a Bíblia? Não tem? Tem uma frase que usaram, né? E eu vou readaptar ela aqui. Que as mídias sociais é a prova de que é uma pura mentira. Que eu não tenho mais tempo para nada. Então, para de se enganar. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus com jejum e oração. Volte-se para Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Joel. Capítulo 2, verso 12. Joel 2, verso 12. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não está abrindo, fala assim, eu vou ler lá, pastor. Joel 2, 12. Canta a musiquinha. Oséia, Joel, Amós. Achou, Joel? Joel 2, verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o pastor Daniel. Não? Agora sim. Agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso, com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em ira-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal, se desvia do mal. O povo que estava oferecendo sacrifícios, pensando que estava perto de Deus, é chamado por Deus. E Deus disse, verso de número 12, ainda assim, e Deus assina, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim, aproximai-vos de mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com quebrantamento. Deixa aquilo que é bom e busca aquilo que é melhor. Se volte para mim. O caminho de volta para Deus, igreja, é com jejum, é com oração, é com diligência, é para agora. Não é para amanhã. É para agora. Então eu quero conclamar você a sair dessa noite neste lugar com o desejo de praticar isso na sua vida. Buscar a Deus. Deus, o próprio Deus usa o profeta Joel e diz, ainda assim, o povo
povo estava longe de Deus, o povo estava perdido, o povo estava oferecendo um sacrifício, pensando que estava perto de Deus, e Deus diz: ainda assim, ainda que vocês estejam longe, ainda que o juízo virá, ainda que vocês estejam perdidos, ainda que vocês possam se apostatar, antes disso acontecer, volte-se para mim com jejuns, com oração, com intensidade, com busca no meu espírito. Ainda assim volta, porque eu sou misericordioso, eu tenho benevolência, eu tenho beneficência, eu me desvio do mal, eu sou tardio em irar, volte-se para mim. Volta, porque quando você volta, Deus te ajuda a vencer as batalhas que se levantam. Deus te faz entender que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Por que, pastor, eu preciso jejuar? Porque tem batalha que só se vence com jejum e oração. Certa vez os discípulos estavam ali com um menino endemoniado que não puderam libertar. Isso está no livro de Marcos, capítulo 9, verso 28. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não sai. Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Eles estavam olhando limitado. Jesus estava falando: vocês precisam entender que isso é um pouco mais além, que essa intimidade, que esse desejo, que esta busca faz parte da vida de vocês. Ainda o noivo está com vocês, mas vocês vão orar, vocês vão jejuar. Tem batalhas que nós só vencemos com oração e jejum. Mas até para jejuar, nós precisamos entender de quem nós recebemos ajuda. Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras 8, verso de número 21. Deus ajuda o povo. Diz aqui no verso de número 21 de Esdras 8. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O nosso Deus é um Deus que ajuda, o nosso Deus é um Deus que, através da nossa oração, através do nosso jejum, vê em nós dependência do poder dele, e ele age assim. Neemias, assim os homens que estavam ali clamaram, falaram: nós poderíamos ter pedido ao rei que nos ajudasse, mas nós confiamos em Deus, e nós então ali apregoamos um jejum, diz Esdras, e ali se humilharam diante da face de Deus, para pedir um caminho direito, para pedir sucesso naquela jornada. E diz aqui que a mão do nosso Deus os ajudou.
Verso 23, nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, mas ali eles apregoaram um jejum, para se humilharem diante da presença de Deus. Pastor, eu quero jejuar para ganhar na Mega Sena. Pastor, eu quero jejuar em prol de um varão. Pastor, eu quero jejuar para comprar um carro. Zacarias capítulo 7, verso 5. Quem está cansado, dá um glória a Deus. Descansa no Senhor, irmão. Zacarias capítulo 7, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não marcou, perdeu. Começa a marcar. Zacarias 7, verso 5 diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Deus usa a vida do profeta Zacarias para perguntar ao povo uma coisa que ele já tinha resposta. Quando vocês jejuaram, quando vocês praticaram o jejum, jejuaram realmente para mim? Jejuaram realmente para me adorar, para me agradar? Ou foi para cumprir um ritual? Ou foi para cumprir uma religião? Deus olha e usa o Zacarias pergunta para o povo. E foi bem enfático. Fala todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Pastor, o que isso significa? Não estou entendendo. O teu jejum tem que ter uma motivação correta. O teu jejum tem que ter uma motivação que agrada a Deus. Você falar para Deus: Senhor, vou jejuar para ganhar na Mega Sena, isso não agrada a Deus. Ah, Senhor, vou jejuar para minha unha não quebrar mais. Isso não agrada a Deus. Pastor, mas como é que eu sei o que agrada a Deus? Quando você se coloca como publicano. Miserável homem que sou. Eu preciso da tua graça, eu sou dependente do Senhor. Eu preciso estar conectado em ti, Senhor Jesus, para que eu não venha me apostatar da fé. A motivação correta te leva a uma vida